Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Lucas da Silva França, eu sou professor de matemática, estou aqui para gravar umas aulas com vocês e a nossa primeira aula de hoje é do conteúdo de frações. Isso mesmo, frações é um conteúdo das séries iniciais, mas que normalmente o pessoal tem uma certa dificuldade e vai levando essa dificuldade até as séries finais, e hoje nós estamos aqui para desmistificar isso e trabalhar todas elas, todo esse conteúdo de uma forma bem simples e tranquila, tá? Quando nós começamos lá no ensino fundamental, né, lá nas séries iniciais, nas primeiras séries, a gente estuda o conjunto dos números naturais, até basicamente o sexto ano, né? O conjunto dos números naturais, ele compreende aos números que nós usamos no dia a dia, números utilizados para contagem, né? Como o nome já diz, números naturais. 1, 2, 3, 4, 10, 10 mil e aí vai, e o zero. Depois dos números naturais, nós temos o conjunto dos números inteiros. Os números inteiros são todos aqueles números naturais, mais os opostos. Então, 1, 2, 3, 4 e vai, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, 5, descendo, tá? Depois desse conjunto dos números inteiros, aí nós entramos nesse conjunto que nós vamos trabalhar hoje, que é o conjunto das frações, que são os números racionais, ok? Então, nosso trabalho vai permear esse conjunto, o conjunto dos números racionais. O conjunto dos racionais, ele é denotado por essa letra Q, porque ele vem da palavra quociente, tá? E aí vem a definição de número racional. Os números racionais são definidos como sendo aqueles números, né, tais que esses números são escritos na forma P sobre Q, sendo que P pertence aos inteiros e Q pertence aos inteiros. Só que o Q pertence aos inteiros asterisco. Vamos tentar entender como isso funciona, vamos tentar entender o que é isso, tá? Todo número escrito nessa forma, ele é um número racional, tá? Sendo que o P é inteiro e o Q também é inteiro, só que o Q não pode ser zero. Lembrando aí de conjuntos, o asterisco exclui o zero, ok? Então aí o que é que nós temos? Se o número ele é uma fração, se o número ele pode ser escrito na forma de uma fração, ele é um número racional, que é o conjunto que nós vamos trabalhar agora. O que é que a gente tem de mais básico, tá? Exemplos de frações. 1/3, uma parte de 3, 2/5, duas partes de 5, 2/10, duas partes de 10. E aí, a partir de 10, se você tem 3 sobre 25, você já não fala mais décimo, quinto, quarto, você já trabalha com outra denominação que é avos, 3 25 avos, menos 12, 15 avos, ok? Então, essa é a ideia. Então, dentro dessa ideia do que vem a ser a fração, a gente tem o seguinte: nós temos a parte de cima da fração, que ela é chamada de numerador da fração, e a parte de baixo da fração, que ela é chamada de denominador, ok? Então nós temos o numerador e o denominador da fração. O numerador da fração, como a própria definição de número racional ela te permite, ela é um número inteiro, tá? E o denominador também é um número inteiro, só que diferente de zero. Ou seja, você não vai poder ter a fração 3 sobre 0. Isso aqui não é uma fração. Na verdade, isso nem existe matematicamente, tá? Então, isso aqui não existe matematicamente. Essa é a nossa ideia inicial do que vem a ser a fração. O conteúdo de fração, ele é fácil de entender no dia a dia, né? Então, a gente precisa desmistificar isso. Por exemplo, se eu pego uma barra de chocolate e eu divido essa barra em 4 partes, se eu divido essa barra em 4 partes iguais, no momento que você capta, você pega uma dessas partes, você está pegando 1/4 da barra, ok? Se você pega 2 partes, você está pegando 2/4 da barra. Se você pega 3 partes, 3/4 da barra. Então essa é a ideia da fração, tá? Então dentro disso a gente vai trabalhar algumas coisinhas, algumas operações são básicas: adição e subtração, multiplicação e divisão de fração, potência de fração, tá? Das nomenclaturas de frações, nós temos, as frações podem ser divididas em duas, tá? Frações próprias e frações impróprias. Como o nome já diz, o que é uma fração própria? A fração própria é quando você tem o numerador menor que o denominador. 1/3, o numerador 1, ele é menor do que o denominador 3. Então você tem uma fração própria. Quando você tem
2 terços, também é uma fração própria. Agora, se você tem 15 sobre 6, essa fração ela é chamada de fração imprópria, porque o nosso numerador 15, ele é maior que o denominador 6, ok? Frações próprias e impróprias. O nome não vai ser interessante para cálculo, então vamos para o que interessa. Frações mistas, tá? Números mistos. Às vezes, nós vemos essa representação fracionária. 15 e 2 terços. Às vezes a gente vê isso, 2, 4 sétimos. O que que isso significa matematicamente falando, tá? Quando eu represento algo dessa forma, por meio de um número misto, vou até escrever aqui, né? Número misto. Eu estou dizendo o seguinte, eu tenho 15 inteiros mais 2 terços de algo, de alguma coisa. Quando eu represento 2, 4 sétimos, eu estou dizendo que eu tenho 2 inteiros mais 4 sétimos de uma coisa. Então, o número misto, ele é entendido dessa forma. 15 e 2 terços não é 15 vezes 2 terços. 2, 4 sétimos não é 2 vezes 4 sétimos. É 15 mais 2 terços, 2 mais 4 sétimos. É tão tranquilo de trabalhar com número misto? Percebam. Como é que eu transformo esse número misto em uma fração? Simples, tá? 15 mais 2 terços. 15 mais 2 terços. Como o nosso denominador é 3, qual é o número que tem que ser o denominador desse 15? Também um 3. Só que se o denominador desse 15 for um 3, esse 15 tem que ser 3 vezes maior, que é o 45, tá? Porque 45 dividido por 3 é 15. Se eu somo com 2 terços, olha que tranquilo. Eu tenho 45 partes de uma coisa dividida de 3 em 3 partes. Eu tenho 2 partes de uma coisa dividida em 3 partes. Se esses denominadores são iguais, eu posso fazer essa soma tranquilamente. 45 mais 2, 47 terços. Então, esse número misto, 15 e 2 terços, ele é a mesma coisa que a fração imprópria, 47 terços. Da mesma forma, né? 2, 4 sétimos, né? Esse número misto, que é 2 mais 4 sétimos. Como é que eu escrevo o 2 com o denominador 7? Se eu quero escrever o 2 com o denominador 7, eu tenho 14 sobre 7. 14 dividido por 7 é 2, mais 4 sétimos. Mesmo esquema, se os denominadores são iguais, você pode somar os numeradores, você tem 18 sétimos. Então, desse modo, você pode transformar um número misto em uma fração imprópria. Posso fazer o contrário também? Sem problemas. Como é que eu faço o contrário? Vou escrever uma fração imprópria, 15 sextos. Se eu tenho uma fração imprópria, 15 sextos, como é que eu faço para escrever essa fração imprópria na forma de um número misto? Só você dividir, divisãozinha simples, eu pego 15 sextos. 15 dividido por 6. Se eu divido 15 por 6, 15 por 6, 2, 2 vezes 6, 12, resto 3. Olha como é que fica a minha fração imprópria. O 2 é inteiro, e o inteiro fica na frente, 2. O 3 é o resto. Sobrou 3 de uma coisa dividida em quantos? 6. Então, 2, 3 sextos. Essa é a fração imprópria que eu represento com 15 sextos. Ok? Então, números mistos são pouco usados em provas, em questões, mas é legal que você entenda, que você conheça, para que você consiga fazer um trabalho legal com frações. Adição e subtração, multiplicação e divisão de frações, tá? Também não tem bicho de 7 cabeças. Se você entender como é que você faz uma adição, você consegue fazer uma subtração. A multiplicação e a divisão é bem tranquilo, bem de boa. Então vamos lá. Adição de frações, tá? Eu vou escrever algumas frações aqui. 13 sobre 5 e 7 terços mais 2 quartos menos 7 oitavos. Eu vou fazer tudo junto, tá? Eu vou fazer adição e subtração. Porque o processo ele pode ser feito todo junto, você não vai fazer de 2 em 2, não tem necessidade. Faz a soma, faz a subtração toda ao mesmo tempo, ok? Então, se você está fazendo uma soma, subtração de frações, aquele processo que eu fiz do número misto, ele só pode ser feito quando os denominadores são iguais. Agora percebam, aqui eu tenho denominadores diferentes. Eu posso fazer isso de 2 maneiras, tá? Eu vou fazer da maneira mais própria e depois eu vou dar uma dicasinha de uma maneira mais fácil e mais rápida. Então, vamos lá.
5, 3, 4 e 8. Então, toda vez que eu tenho soma ou subtração de frações, eu vou tirar o MMC, tá? Eu vou tirar o MMC, mínimo múltiplo comum, dos números 5, 3, 4 e 8. Vou fatorá-los, tá? Fatorar é dividir pelo número primo do menor até ir crescendo, até ele chegar a todos os valores aqui múltiplos de 1, chegar no 1, tá? Então, eu tenho aí, primeiro número primo que eu vou tentar é o 2. Lembrando que o número 1 não é primo, tá, pessoal? Número 2, 5 não é divisível por 2, 3 não é divisível por 2, 4 divisível por 2 é 2, 8 dividido por 2 é 4. Continua pelo 2 porque ainda é possível. 5 não pode, o 3 também não, 2 dividido por 2 é 1, 4 dividido por 2 é 2, continua por 2. 5 não pode, o 3 também não, o 1 já foi, 2 por 2, 1. Agora eu pulo para o próximo primo, no processo do MMC. O próximo primo é o número 3. 5 não é possível, 3 por 3 dá 1, 1, 1. Agora eu vou para o 5, que é o próximo número primo, 1, 1, 1 e 1. Então, o MMC, ele é o produto dos fatores, tá? Quais são os fatores? 2 vezes 2, vezes 2, vezes 3, vezes 5. Se você multiplicar, você tem 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, 8 vezes 3, 24, 24 vezes 5, 120. Corrige aí para ver se eu estou certo, tá? 120. E ele vai ser o denominador da soma e da subtração de todas as frações. Então, vamos lá. Qual é o processo? Achei o denominador. Divido, multiplico. Esse é o nosso processo, certo? 120 dividido por 5 dá 24, certo? Aí eu vou ter 24 vezes 13. Fazer aqui do lado para não ter erro. 24 vezes 13, certo? Ou 13 vezes 24. 3 vezes 4, 12. Vai 1. 3 vezes 2, 6, 7. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 2, 2. 2, 7, 11. Vai 1. 312. 312. O primeiro deu 312. Lembrando que você coloca aqui em cima da barra, tá? Então, o primeiro número nosso aí, 312. Coloquei um exemplozinho com um número meio grande, mas se você faz com um número pequeno, você faz com qualquer número. Mais 120 dividido por 3, 40, certo? Mesmo processo aqui. 120 dividido por 3, 40. 40 vezes 7, 280, certo? Vamos pular. Mais, mesmo processo. 120 dividido por 4, 30. 30 vezes 2, 60. Menos 120 dividido por 8, se a gente dividir aí, né? Coloca aqui bonitinho. 120 dividido por 8, 12 dividido por 8 dá 1, né? Que dá 8. Subtraindo, a gente sobra 4. 0, 40 dividido por 8, 5. Então, 120 dividido por 8 dá 15. 15 vezes 7, você pode multiplicar aí, ou fazer de cabeça, né? 15 vezes 7, 70, mais 35, 105, né? Então, 105. Então, esse é o seu resultado. Depois que você faz todo esse processo, que você fez, multiplicou, dividiu, multiplicou, fez todos, você vai obter o seguinte, você vai obter essa barra de divisão, o 120 já é o seu denominador, e aí você conserva o 120 como denominador e faz as operações em cima, certo? 312 mais 280, eu vou fazer aqui do lado também, 312, 280, mais o nosso 60, menos 105. Vou juntar os positivos para a gente não errar. 9, 5, vai 1, 4, com 2, 6, 652. E eu subtraio 105. Subtraindo 105, pega aqui um empréstimo de valor, eu tenho 7, 4, 5. Então o resultado nosso, 547. Então, pessoal, a gente chegou no resultado 547. Esse resultado 547, muitas vezes ele pode ser simplificado. Aí a gente entra em outro processo. Professor, toda fração eu preciso simplificar? Precisa. Porque se você fizer uma prova de concurso, uma prova do Enem, o resultado ele vai ser simplificado. Então, 547 e 120. Poxa, deu um número grande, né? Será que dá para dividir por 2? Por 2 não dá. O 547 ele é ímpar, né? O 120 até que dá. Só simplifico se forem os dois. O processo de simplificação eu tenho que dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Então, 547 dá por 3? O 120 dá por 3, porque eu sei que 12 dá para dividir por 3, então 120 também dá. E o 547, será que dá por 3? A gente dá uma olhadinha aqui, ó. 5, 4, 9, né? 9 mais 7, 16. Quando você soma os algarismos não dá para dividir, então o número todo não dá para dividir.
Aparentemente, o 547 e o 120, eles são ditos primos entre si. O que são números primos entre si? São aqueles números que não têm divisores em comum. Não estou dizendo que eles não têm divisores. O 120 tem vários divisores. 2, 3, 4, 5, 6 e aí vai. O 547 possivelmente também tem, mas eles não têm divisores comuns entre si. Então a gente dá uma paradinha aqui. Esse é o resultado da nossa adição e subtração de frações. Essas são as nossas primeiras operações. Dando continuidade, as nossas outras duas operações que nós podemos fazer com fração e que são muito importantes também é o processo de multiplicação e divisão. Na multiplicação eu quero chamar a atenção de uma coisa importante, tá? Multiplicação, o processo de multiplicação de frações, ele é bem tranquilo, ele é muito mais fácil do que a adição e subtração, tá? Então se você tem aqui duas frações, 15 sobre 5, 15 sobre 7, vezes multiplicado por, vou colocar 2/3. Olha que coisa tranquila. Na multiplicação de frações, você multiplica o numerador vezes o numerador e o denominador vezes o denominador e escreve a fração, tá? Bem tranquilo. 15 vezes 2, 30. 7 vezes 3, 21. É só isso aqui. Opa, é só isso aqui? Não. Quando você olha para o seu resultado, no resultado anterior eu não pude simplificar, mas nesse eu tenho 30 sobre 21. 30 sobre 21, vamos lá. 30 dá para dividir por 2, 21 não dá, então não dá para simplificar por 2. Mas quando eu olho o 3, tanto o número 30 quanto o número 21, eles são múltiplos do número 3. Então eu posso simplificar. Dividindo o número 30 por 3 e o número 21 por 3, eu vou ter 30 dividido por 3 dá 10, 21 dividido por 3, 7. Essa fração 10 sobre 7, ela representa esse produto na forma irredutível. Uma fração irredutível é aquela fração que você simplificou ao ponto de não ser mais possível simplificá-la. Então, a fração 10 sobre 7 é a forma irredutível desse produto. Multiplicação é bem tranquilo, né? Não tem erro. Multiplica numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. O processo de divisão, ele é um pouquinho diferente, né? Muita gente se atrapalha, mas também não tem muita dificuldade. Eu vou escrever ela de duas maneiras diferentes, tá? Divisão. Eu tenho 15 sétimos dividido por 2/3. Vou usar os mesmos valores aí para vocês verem como é que é um pouquinho diferente. 15 sétimos dividido por 2/3. Aí a primeira coisa que vem na cabeça é, poxa, numerador, numerador, denominador, denominador. Não. Para você fazer o processo de divisão de frações, você transforma a divisão em uma multiplicação de frações. Olha como é que fica. Lembre sempre, para dividir frações, eu conservo a primeira fração, conservo do jeito que ela é e multiplico pelo inverso da segunda. Qual é o inverso da segunda? Inverso, trocar denominador pelo numerador. Se eu tenho 2/3, eu passo a ter 3/2, 3 sobre 2. Então agora, poxa, eu não sei divisão, mas agora eu transformei numa multiplicação e eu sei a multiplicação. Como é que eu faço? 15 vezes 3, 45. 7 vezes 2, 14. Faz o mesmo esquema. Olha para os números aqui, 45 e 14. Tem múltiplos em comum? Não. Se você averiguar, você vai ver que não tem múltiplos em comum. Esse é o resultado, 45 sobre 14. Esse é o processo de divisão de frações. Cuidado, às vezes as frações elas não aparecem assim a divisão, elas aparecem assim, ó. Se eu colocasse 2/8 dividido por 3/4. Olha que coisa estranha, uma fração sobre uma fração. Mas se você der uma olhada, a minha barra aqui ela é maior. O que significa essa barra maior? Indica o sinal de divisão mais importante. É a mesma coisa que eu tivesse escrevido 2/8 dividido por 3/4. Aqui você sabe fazer, né? Aqui então você também sabe. Só que eu vou transformar uma na outra? Não tem necessidade. Olha lá, olha como é que ela é bem mais simples. Produto dos extremos, 4 vezes 2, 8, dividido pelo produto dos meios. Então, 3 vezes 8, 24. Olha lá que coisa interessante. Se você tivesse transformado, daria certo? Tranquilamente, né? Então, você tem aqui, ó. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Olha como é que deu a mesma coisa. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 3, 24. Mas você vai ficar transformando para ficar mais fácil? Não. Você vai aprender as duas formas e vai fazer tranquilamente, tá? E aí você tem 8 e 24. Olha para o 8 e 24. Tem múltiplos em comum? Tem, professor. Tem o 2. Beleza, vamos para o 2. Divide em cima por 2, embaixo por 2. 4 sobre 12. Opa, ainda tem o 2 de novo.
divide de novo por 2 e por 2, eu tenho 2 sobre 6. Ainda é possível por 2. 2 e 2, eu tenho 1/3. Ah, professor, não queria dividir por 2 e por 2 e por 2. Pronto, você já olhou aqui que aqui dá para dividir por 8 e aqui também. Você poderia chegar e fazer só isso, ó. Divido por 8 e divido por 8. Eu vou ter 1 sobre 3. Então esse é o processozinho e essas são todas as nossas operações com frações. Vamos lá? Uma ou duas questõezinhas só para fixar as ideias, tá? Primeira questão é a seguinte, vou enunciar para vocês. Duas empreiteiras, elas fizeram um orçamento para construção, pavimentação de uma estrada, tá? Uma empreiteira ia pavimentar 2/5 da estrada e a outra empreiteira ia pavimentar o restante, 81 quilômetros. Observem, tá? Uma empreiteira vai pavimentar 2/5 da estrada e a outra empreiteira o restante da estrada, que é 81 quilômetros. Pergunta é: quantos quilômetros tem essa estrada inteira? Quantos quilômetros tem toda essa estrada? Vamos lá. 2/5 da estrada, se você desenhar aqui só para visualizar a situação, essa é a estrada toda, né? Então a primeira empreiteira, ela vai pavimentar 2/5, né? Então, olha lá, vou dividir aqui, 1, 2, 3, 4, vou crescer a minha estrada, 5. A primeira empreiteira, ela vai pavimentar isso aqui, e a segunda isso. Então vamos lá. 2/5 é a estrada dividida em 5 partes, a primeira empreiteira vai pavimentar 2/5, ela pavimenta isso. E a segunda pavimenta o resto. O resto é quanto? 3/5. E o 3/5, o enunciado também disse que é igual a quanto? 81 quilômetros. Então eu tenho 3/5 de quê? Da estrada toda. Eu sei o tamanho da estrada toda? Não. Quando eu não sei é o quê? X. Isso aí. 3/5 de X do tamanho da estrada é igual a 81. Olha lá como é que é de boa. 3/5 da estrada é 81, que é o que o enunciado está dizendo. Então vamos lá. Resolução de equação, tá? Coisinha bem simples. O denominador, ele vai multiplicando, o numerador vai dividindo. Então, x é igual a 81 vezes 5 dividido por 3. X é igual. Você pode multiplicar ou você pode dividir. Eu vou fazer o mais fácil, que é dividir primeiro, né? 81 dividido por 3 vai dar 27 vezes 5. 27 vezes 5, 135. Esse é o nosso resultado aí. Então, só o pedaço aqui, né? O segundo pedaço é 81. O primeiro pedaço não me importa, ele nem perguntou, mas se eu quisesse saber o primeiro pedaço, 135 menos 81, tá certo? Só que como perguntou a estrada inteira, 135 quilômetros. Segunda questãozinha, o S, uma questão da Universidade Estadual do Ceará, tá? Bem tranquila. Um tecido, que eu não sei qual é o tecido, não sei o tamanho do tecido, ao ser lavado, né? O pessoal fala que a roupa encolhe, ao ser lavado, diminuiu 1/10 do seu tamanho. Ele diminuiu 1/10 do seu tamanho. Quando ele perdeu esse 1/10 do seu tamanho, ele passou a ter 36 metros. Olha lá. Existia um tecido, né, que eu não sei o tamanho, não sei o comprimento. Quando ele foi lavado, ele perdeu uma parcela, e essa parcela que ele perdeu era 1/10 do seu comprimento. Mesmo raciocínio, né, mesmo raciocínio da questão anterior. Se ele perdeu 1/10, qual é o comprimento dele agora? O comprimento dele agora é 9/10, né? Se ele perdeu 1/10, o comprimento dele é o restante, que é 9/10, 9 das 10 partes no qual ele foi dividido para a análise da questão. Quando ele perdeu esse 1/10, ele passou a ter 36 metros. Quanto ele tinha antes? 9/10 são os 36 metros. Mesmo raciocínio da questão anterior. 9/10 do tapete inteiro, x, é igual a 36 metros. Mesmo esquema, né? O de baixo multiplica lá e o de cima divide. Então, x é igual a 36 vezes 10 dividido por 9. Fica a seu critério. 36 vezes 10, 360. 360 dividido por 9, você vai ter 40. Esse é o nosso resultado da nossa segunda questãozinha.
Mais uma questãozinha, bem tranquila, caiu agora no Enem 2021, tá? Uma questão de comparação de frações. Muitas vezes, quando o aluno vai fazer a comparação de frações, ele divide, porque analisar o número decimal é bem mais fácil, né? Porque se eu coloco lá, quem é maior, 0,21 ou 0,215? Poxa, o indivíduo percebe que 0,215 é maior que 0,21, né? Que é o 0,210. Mas e na fração? Se você quiser comparar a fração sem ter que fazer a divisão, vamos ver como é que fica? 3 quintos, 1 quarto, 2 terços, 5 nonos. Se eu quisesse colocar isso em ordem crescente, a questão do Enem pediu, dados os números abaixo, coloque-os em ordem crescente. Eu não vou dividir, eu não quero dividi-los, eu quero compará-los, ok? Então vamos lá. 5, 4, 3 e 9. O melhor modo é deixar os denominadores das frações iguais. Então como é que eu faço para que os denominadores fiquem iguais? Eu tiro o MMC. Quem é o MMC de 5, 4, 3 e 9? Se você dividir aí por 2, eu vou dividir logo por 4, né? Porque eu sei que aqui eu vou dividir por 2 duas vezes, eu vou dividir logo por 4, eu tenho 5, 1, 3 e 9. Depois eu pulo por 3, só que eu vou dividir por 3 e depois eu vou dividir por 3 de novo por causa do 9, eu vou dividir logo por 9. 5, 1 e 1, ok? Lembrando que o 3 é como se eu estivesse dividindo por 3 e depois o 9 dividindo por 9 por 3 duas vezes, tá? E por 5, 1 e 1. Quando você multiplicar 9, 5 e 4, você vai obter 180, não é isso? 4 vezes 9, 36, 36 vezes 5, 180. Então vamos botar todo mundo no denominador 180, só para ver o que acontece? Se o denominador é 180, vamos ver o que acontece. 180 dividido por 5, é legal que você pode vir para cá. Ó. 180 dividido por 5, você corta o 5 aqui, fica 4 vezes 9, 36. 36 vezes 3, 108. Se você pegar 180 e dividir por 4, 45. 45 vezes 1, 45. 180 dividido por 3, 60. 60 vezes 2, 120. 180 dividido por 9, 20. 20 vezes 5, 100. Eu não estou somando, eu não estou subtraindo, eu só estou comparando. Qual que é o maior? O maior é 120. Então, qual é a fração maior? 2 terços. Ok? E depois, qual que é a segunda fração maior? 108. Então, você tem 3 quintos, que foi o que obteve o 108. Depois, 100. O 100 foi obtido da fração 5 nonos. 5 nonos. E por último, 3. E daí por último sobrou o nosso 1 quarto, né? 1 quarto que gerou o número 45. Essa que eu acabei de colocar, ela é a ordem decrescente. 2 terços é o maior, 3 quintos, 5 nonos, 1 quarto. Essa é a ordem decrescente, a ordem do maior para o menor. Se tiver curiosidade, pega a sua calculadora, divide cada um na forma decimal, você vai ver que é isso mesmo.